E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai juntar ciência e espiritualidade para mergulhar fundo no capítulo 5 do livro As Dimensões e os Extraterrestres, de Érico Zame. Essa é uma daquelas jornadas que começa lá na frieza das fórmulas da estrutura atômica, mas que acaba nos levando a um destino profundo e super emocionante: a evolução do espírito e o grande propósito da vida no universo. Para começar, eu quero que a gente pare e pense no seguinte: como que essa realidade densa do dia a dia, sabe, a matéria que a gente toca, esbarra e vê, se conecta com um cosmos enorme, multidimensional e totalmente invisível aos nossos olhos? Para responder isso, a gente precisa meio que abandonar muito do que a gente acha que sabe sobre o mundo físico. Bom, nossa primeira parada é a natureza oculta da matéria. E para entender como isso funciona, a gente vai descer lá para o nível microscópico absoluto. Olha só que conceito intrigante. A obra apresenta uma partícula fundamental chamada âniton. A ciência tradicional ainda não chegou lá, mas segundo o material, o âniton seria absurdamente pequeno, para ser exato, 1000 vezes menor que um átomo de hidrogênio. E é justamente o espaço entre essas minúsculas partículas que dita a densidade e as leis da nossa realidade. Basicamente, define a qual dimensão um corpo pertence. E quando a gente visualiza o esquema de descondensação atômica que o livro propõe, a coisa faz muito sentido. É simples. Se o volume de um átomo se expande, os ânitons se afastam. Com isso, a estrutura perde densidade e, teoricamente, quando atinge um certo ponto de dilatação, essa matéria simplesmente transita para fora da nossa realidade física. É como se ela escorregasse para outro plano de existência. E é exatamente aí que a gente entra nas diferentes dimensões e densidades atômicas. Vamos entender como essa física teórica abre portas para novas camadas do universo. O autor faz um contraste super nítido aqui. Pensa na nossa familiar e densa primeira dimensão, nosso mundo 3D, cheio de gravidade, peso, inércia. Agora, compara isso com a segunda dimensão que ele descreve. Nessa outra camada, que é invisível para nós, a matéria tradicional simplesmente não existe. Todas aquelas regras de inércia e atração gravitacional que a gente estuda na escola são completamente anuladas. E isso mostra a escala monumental da cosmologia da obra. O livro mapeia de forma super sistemática nada menos que 54 dimensões densidades diferentes. E a regra é cirúrgica. A cada fração exata que a matéria dilata, especificamente 1/54avos, acontece um salto para uma nova camada dimensional mais sutil. É uma escada cósmica gigante. Trazendo as palavras exatas do texto, para a gente entender melhor o ambiente, o autor diz: na segunda dimensão existe somente energia, campos magnéticos e uma imagem da primeira dimensão. Ou seja, entrar nessas dimensões mais elevadas significa literalmente deixar a solidez para trás, existindo só como energia pura e magnetismo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Qual é o limite da luz? E como a matéria consegue romper essa fronteira dimensional? O material descreve um mecanismo fascinante chamado de bitransição. O argumento é que, se você acelerar um objeto até a velocidade da luz, os famosos 300 mil km por segundo, a energia cinética absurda força as partículas a se distanciarem. O volume expande aquela fração exata que a gente comentou e o objeto dá um salto imediato para a segunda dimensão. Fica visualmente muito claro quando a gente olha para a propriedade bitransitiva das ondas. A luz atua como uma verdadeira ponte. Ao colidir com essa rigorosa barreira de velocidade, a matéria se desestabiliza por completo e passa a vibrar num plano superior. E aí entra uma aplicação prática de cair o queixo proposta no livro: as naves interdimensionais. O texto sugere que os enigmáticos alvenis usam exatamente essa física. Eles aceleram além da velocidade da luz, saem do nosso espectro visível e começam a operar na segunda dimensão. Sem a gravidade e inércia da Terra para atrapalhar, eles conseguem fazer aquelas manobras que parecem magia no nosso céu. Agora que estabelecemos a arquitetura do cosmos, a reflexão ganha um tom bem mais íntimo. Como é que nós, os seres vivos, a consciência, nos encaixamos em tudo isso? Vamos pensar na diferença abissal entre uma rocha e um corpo vivo. Segundo a teoria, um corpo orgânico possui um corpo astral ligado a ele. É literalmente um invólucro de energia, sabe? Ele carrega o espírito e dá sentido àquela estrutura de carne e osso super densa. E a obra destaca um ponto crucial. Esse corpo astral é uma cópia energética quase exata do contorno físico, só que com uma silhueta menos definida, mais etérea. Ele é o elo vital, a interface sutil e perfeita que permite ao nosso espírito, que é imaterial, interagir de verdade com a densidade pesada do mundo físico.
E quando você mapeia as camadas onde o corpo físico e o astral habitam e interagem, a ficha cai. O livro mostra que diferentes partes de nós existem em dimensões distintas, simultaneamente, o que indica que a vida, por natureza, é um fenômeno vasto e completamente multidimensional. Existe também uma diferença brutal na forma de sustento de cada corpo. A nossa roupagem física precisa de coisas densas: oxigênio, comida, água. Já o corpo astral não. Ele se sustenta absorvendo uma energia vital sutil, o prana, presente no ambiente e que a gente capta por meio daqueles vórtices de energia que conhecemos como chakras. Bom, chegamos ao núcleo mais emocionante de tudo isso, o mecanismo de evolução. Afinal, o que é que impulsiona e motiva todo esse colossal maquinário do universo? Quando a gente observa o processo de formação do plasma espiritual, fica claro que esse universo não é um acidente mecânico aleatório. Na verdade, é um palco sagrado construído sob medida para que a consciência inicie uma jornada épica de expansão. O grande arco narrativo aqui não é sobre física atômica. É sobre o refinamento absoluto de quem nós somos. A consciência mergulha na matéria com um objetivo belo, porém dificílimo: passar pela intensa vivência no plano físico para lentamente purificar o seu próprio corpo astral. É uma jornada belíssima de perda de densidade, sabe? O livro relata que a gente começa lá no peso extremo do reino mineral, evoluindo por eras imensuráveis através dos reinos vegetal, animal até o humano. A gente vai sendo filtrado, passando por astros e sóis, lapidando cada impureza, até que a consciência possa finalmente retornar, purificada, à energia primordial de onde tudo surgiu. Sabe, independentemente de como as teorias esotéricas dessa obra convergem ou não com a ciência tradicional, o livro nos deixa com uma reflexão incrível e muito emocional. Se a realidade que a gente conhece é só a base mais densa de um prédio com 54 andares cósmicos, quais aprendizados e realidades extraordinárias ainda estão lá na frente, aguardando o despertar do nosso espírito? É de explodir a cabeça, não acha? Fica aí essa provocação para a gente contemplar. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Até a próxima!